Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu tô vindo conversar com você sobre a teoria dos poucos amigos e não só falar dessa teoria, mas também trazer uma visão atualizada que eu tenho refletido sobre isso, tá? Primeiro, para você entender o que é a teoria dos poucos amigos, né? Vamos lá. Há uma reflexão popular em que a gente compreende que com o passar do tempo, os nossos amigos eles vão se afastando, né? A gente vai diminuindo a quantidade de amigos e mais depois ali dos 30, 35, 40 anos, a gente vê quem realmente de fato são os nossos amigos e, além disso, normalmente a gente fica ali com amigos que dá para contar numa mão, né? São poucas as pessoas que de fato eram ou são os nossos amigos. E isso acontece muito em decorrência da maturidade que as pessoas vão ganhando, do nível de consciência que elas vão adquirindo, da evolução da vida delas, de novas responsabilidades. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa que resolveu casar, as prioridades mudam. Você tem uma pessoa que vai morar junto com alguém, que vai ser pai, vai ser mãe, as prioridades mudam. Você tem a pessoa que resolveu ir morar fora do país. Putz, perde contato, outra prioridade, enfim. E aí, naturalmente, as pessoas vão deixando de frequentar balada, rolê, barzinho, churrasco, aniversário de fulano, tal, que é onde a gente acha que tem muito amigo, né? Mas na verdade são ali os nossos companheiros de vida, de rolê, de dar risada. Enquanto tá todo mundo dando risada, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Mas à medida que as prioridades vão mudando, algumas pessoas de fato vão ficando, de fato se preocupam com você, de fato te mandam uma mensagem, falam que tá com saudade, e aí te chamam para conversar, para manter realmente esse vínculo, enfim. É daí que você entende quem são realmente as pessoas que estão próximas, perfeito? Só que agora vem uma visão minha atualizada, muito com relação a uma análise do que tem acontecido com a sociedade. Quando a gente percebe que de um tempo para cá a gente começou a cada vez mais usar os aplicativos de relacionamento, certo? Redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E também até para conhecer companheiros de vida, Tinder, etc, etc. A gente começa a perceber que as pessoas agora deixam de ir para os lugares porque elas têm acesso a conhecer mais gente por meio desses aplicativos, seja rede social, seja com o objetivo de encontrar alguém para um namoro, etc. Enfim. Então você tem esse primeiro fator. E um segundo ponto é a questão de que, socialmente falando, a gente percebe que nós temos uma inflação alta, né? A gente tem o preço das coisas aumentando. Isso daqui não é uma reclamação, é um fato. Só você comparar o preço do café, do ovo, do azeite, dos próprios carros, das casas, enfim. As coisas aqui em São Paulo, no Brasil como um todo, têm encarecido. Isso é um fato. E aí você percebe que, dentro desse cenário, as pessoas mais jovens, elas estão tendo dificuldades, assim como alguns empresários também estão tendo dificuldades, porque se o preço aumenta para um, aumenta para todos. Se a inflação aumenta para um, aumenta para todos. Se os juros aumenta para um, aumenta para todos. Então, a folga que o empresário tinha ali de margem, ele não tem mais. E aí as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, elas, para sustentarem o seu estilo de vida, a faculdade, enfim, alguma coisa que elas precisam fazer, elas começam a abrir mão de algumas coisas. E algumas dessas coisas é o lazer, é o sair para um bar, para uma balada, para dar risada com os amigos, etc, etc. Então, perceba que a união de todos esses fatores leva a uma cabeça jovem, né? Você aí, jovem, gafanhoto, está começando agora a vida, está querendo estruturar seu estilo de vida, etc. Você tá tendo, está tendo que fazer escolhas já muito jovem e está tendo que ficar praticamente sozinho já muito jovem. Está tendo que deixar de aproveitar muitas coisas já muito jovem, né? E por consequência você está visualizando essa teoria dos poucos amigos acontecerem desde muito jovem.
E aí é por isso que você tem muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que não conseguem enxergar ali esse lado importante da vida que é sair, que é se desenvolver socialmente, que é construir essas habilidades sociais, né? Eu falo isso porque eu sempre comento com vocês, eu sou uma pessoa naturalmente introvertida, só que eu desenvolvi habilidades sociais ao longo do tempo, e isso foi importante para o meu crescimento como pessoa, para o meu crescimento na minha carreira, nos meus relacionamentos, enfim. Então, você entende que com essas dificuldades todas, você tem uma grande problemática dos jovens em se relacionar, em conhecer gente, em desenrolar na fala, em se virar, em sair de casa, entendeu? Isso é importante até para os pais que estão observando, às vezes, o seu filho aí que está dentro de casa, que fica no computador, que fica jogando, etc. Muitas vezes é uma questão que vai além da vontade dele. É uma questão social mesmo. E eu falo isso porque a gente, como eu comentei, é um fato que as coisas estão mais caras. Antes a gente saía para curtir alguma coisa, deixava lá, sei lá, dependendo de onde você fosse, 200, 300 reais numa noite, considerando estacionamento, comida, enfim, tudo que você fazia ali no final de semana. E hoje, se você decidir sair de casa, você não deixa menos de 800, R$ 1.000 para aproveitar bem uma festa, para você comer no final de semana, para você pedir um iFood. Então, facilmente o seu final de semana pode custar aí R$ 1.000, facilmente. Considerando o preço das coisas, considerando o preço de tudo. Não vou ficar aqui entrando em detalhe. Mas se você quer sair sem se preocupar e, putz, quero curtir com meus amigos, etc., você tem que ter condições de bancar isso. Condições de bancar isso. Muitas pessoas não estão conseguindo ter essas condições, entende? Então o que eu tenho para dizer para você, jovem gafanhoto que tá aí, entrando no mercado de trabalho, estudando, enfim, querendo se divertir, querendo aproveitar a sua liberdade, e você tem todas essas barreiras sociais, do preço das coisas, enfim, muitas coisas acontecendo, cara, o que eu tenho para falar para você é plante para você colher depois, entende? Eu acredito muito e eu sou uma prova disso, de que você consegue fazer, sim, as suas atividades para você ir se divertir, sair de rolê, ir atrás de mulher, enfim, sabe? Crescer socialmente, passar por experiências, porque assim, às vezes, né, passando perrengue, é assim que a gente vai desenrolando e vai aprendendo a viver. Mas tenta concentrar o máximo do seu esforço em plantar. O que é plantar? Cara, vai estudar, vai se desenvolver. Começa a selecionar muito bem as pessoas com quem você vai estar próximo. Invista no seu estilo de vida. O que é investir no seu estilo de vida? É você entender o que você gosta de fazer e desde já você já se posicionar para isso. Então, vou usar o meu exemplo. Eu gosto muito de esporte. Então, já fui correr de kart, gosto de correr no parque, gosto de musculação. E muitas pessoas eu fui conhecendo assim, nesse nicho, entende? Então, se você buscar fazer o que você gosta, você começa a já entender o que você precisa construir de estilo de vida, o que você vai fazer no final de semana, enfim. E não necessariamente ficar no automático, indo para rolê, indo para lá, não sei o quê, e gastando dinheiro que você às vezes não precisa, entendeu? E com o tempo você vai perceber que por fazer boas escolhas, isso vai fazer com que você cresça na sua carreira, na sua vida. Então, continue estudando, continue trabalhando, não deixe de se relacionar com as pessoas, de se aproximar das pessoas, porque um outro problema que a gente tem por conta dessas circunstâncias são jovens que não conseguem conversar, não conseguem desenrolar uma ideia. E isso, para um mercado de trabalho, para uma carreira, é ruim, entende? E não só para isso, mas para o seu próprio relacionamento, você com sua família, você com a pessoa que você gosta, enfim, sabe? Então, quanto mais encolhido, mais acuado você ficar, pior. Eu sei que não é um cenário fácil, a gente brinca, né? Logo na minha época, o carro 1.0 tá custando o preço de uma casa. E aí o preço da casa tá custando uma mansão. E aí a mansão tá custando, e aí vai, né? Mas é como eu falo para vocês, eu não sou de reclamar, eu sou de resolver, e é por isso que eu falo para vocês. Assistam os outros vídeos,
Porque aqui você vai ficar mais inteligente, você vai crescer espiritualmente, você vai aprender sobre investimento. Tem vários vídeos meus aqui. Então, se você concorda, se você tem uma outra alternativa, enfim, comenta aqui que a gente vai mantendo esse nosso relacionamento ativo e você vai crescer me ouvindo, porque é isso que eu quero pra você. Beleza? A gente se vê por aí. Um abraço.